Esses temas, irmãos, foram bem desenvolvidos nas últimas quartas-feiras pelos nossos pastores, né? Começamos aí pelo pastor Flávio, depois pastor Eudes, depois pastor Damião, e agora eu quero encerrar com vocês, e tenho certeza que Deus tem muito a fazer na minha e na sua vida. Abra sua Bíblia, por favor. Reis, 1 Reis, capítulo 17. Tem uma guerreira ali, aleluia. Ah, você trouxe o varão, hein? Ei, Jeová, faz a obra. 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 8. Aleluia. Que bênção. E aí, Roberto? Como é que foi a turma aí? Sapatearam? Ei, Roberto. 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 8. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele, quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra proferida por Elias. Irmãos, quando você tem o hábito de ler a Bíblia, por isso que é muito importante você criar esse hábito, essa cultura de ler a Bíblia, de se tornar um estudioso da palavra de Deus. Por quê? Porque é isso que vai fazer a diferença na nossa vida, sabia? É isso que vai fazer com que a sua fé seja edificada. É isso que vai fazer com que você cresça, com que você alcance aquilo que realmente Deus tem para você. A Bíblia tem 1.189 capítulos, 31.173 versículos. De Gênesis a Apocalipse, você vai ver Deus sempre tratando com milagres. E o que é um milagre? É aquilo que não é possível ser feito, ser realizado dentro da ótica humana, dentro na natureza humana, dentro da ciência médica, dentro das ciências exatas. Enfim, um milagre é aquilo que foge, extrapola tudo isso. E a Bíblia fala de milagres o tempo todo, ensina sobre milagres o tempo todo. Homens e mulheres experimentaram milagres o tempo todo. Mas quem foram essas pessoas que experimentaram esses milagres? Simples, pessoas que creram, pessoas que acreditaram. Porque uma coisa você precisa deixar claro na sua mente, no seu coração: o milagre de Deus não acontece aonde ele é necessário. Grava isto. O milagre de Deus acontece aonde ele é desejado. É diferente. É diferente. Você deseja um milagre, então o milagre vai vir até você. É a lei da atração.
Incrível como que a lei da atração é fundamental nas nossas vidas. Isso não é uma lei de homem, irmão, isso é lei natural, do mundo espiritual. E nós precisamos de acreditar nisso. Agora, você vai observar que Elias foi sustentado 3 vezes de forma miraculosa. Impressionante. No capítulo 17, verso 6, olha o que diz: e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Agora, eu te pergunto, onde é que você já viu isso? Só na Bíblia. Urubu transportar carne sem mexer na carne, ele tem que ter recebido uma ordem de Deus, e a Bíblia diz, e deu ordem aos corvos. Por quê? Porque ninguém arriscava, irmãos. Elias estava vivendo um momento muito complicado, sabia? Muito complicado. Quem ajudasse Elias, estava ferrado. Quem ajudasse Elias, o rei Acabe e Jezabel descobrisse, passava a régua neles. Então ninguém queria beirar o profeta Elias, absolutamente ninguém. Então o que Deus faz? Então Deus tem que criar seus meios, seus mecanismos. Deus prepara uma picanha top das galáxias, pão maravilhoso, e faz o quê? Põe numa sacola e dá ordem para o urubu: não toque, varão. Fechou? Você não vai mexer. E levava de manhã e à noite, de manhã e à noite. Porém o ribeiro secou. E o que aconteceu? Deus então manda ele para ser cuidado por uma viúva. Só que quando ele chega na casa dessa viúva, a viúva só tinha o quê? Uma única medida de farinha e azeite para fazer um pão para ela e um para o filho dela, e depois morrer. Agora, por quê? Deixa eu tentar contextualizar para vocês entenderem, você que talvez não conhece o texto. Israel já estava há 6 meses sem chover, baseado numa ordem, numa fala de um homem. Olha o que é um homem de Deus. O cara disse, não vai chover segundo a minha palavra, e pronto, acabou. E o céu fechou. E então começou a haver fome. E Deus manda Elias para Sarepta, que era de Sidom, não tinha nada a ver com o povo de Israel. E Deus manda esse homem lá, o cara chega lá, ele pede água. Quando ela sai para pegar um jarro de água, ele pergunta, por favor, me traga também pão. Ela falou assim, olha, chefe, eu só tenho uma medida de farinha e de azeite para fazer um pão para meu filho, e logo em seguida nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Certo? Mas antes de eu dar sequência, a terceira a experiência espiritual que Elias teve com alimentação foi um anjo. No capítulo 19, deitou-se debaixo de um zimbro, e então, um anjo tocou-lhe e disse, levanta-te e come, e olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou-se a deitar. Então, veja bem, esse camarada teve 3 experiências extraordinárias. Primeiro, urubu cuidando dele. Segundo, uma viúva. E terceiro, um anjo. O que você acha? Qual que é o mais complicado aí? A viúva até que dá um jeitinho, né, irmãos? Mas urubu, complicado. Então esse cara teve essa experiência. E o cara então chega em Sarepta, para que essa viúva venha cuidar dele. Só que a viúva, como eu já disse, só tinha o quê? Uma medida para fazer um pão para ela e um pão para o filho dela. E aí as coisas começam a desenrolar. Eu vou compartilhar com vocês. Primeiro, grava isso. Você pode dizer comigo? Todo milagre é uma oportunidade de Deus dizer, estou aqui. O que você acha? Todo milagre que possa vir a acontecer na sua vida, na minha vida, é uma oportunidade de Deus estar dizendo para mim e para você, ó, eu estou aqui, hein? Ok? Isso é importante para nós. De modo geral, o avivamento do sustento diário começa com a confiança de que Deus pode criar algo do nada. Sim ou não? Sim, ora. E requer a entrega do pouco que possuímos,
de tudo aquilo que tínhamos guardado para garantir a nossa segurança. Olha, Deus é especialista em fazer com que eu e você saia da nossa zona de conforto e passe a depender 100% dEle. A mulher disse, eu só tenho uma medida, então é para mim e para o meu filho. Porém, a mulher entendeu, certo? Ela compreendeu que se ela fizesse aquilo, primeiro para ele, alguma coisa ia acontecer. E aconteceu. Toda essa história contraria a lógica. Eu vou mostrar isso para vocês. Se não fosse a fé em Deus e na palavra do seu profeta, a mulher teria sido egoísta o suficiente para proteger a si mesma e seu filho, e o fato era que ela ia morrer de fome. Agora, Deus tem senso de humor, incrível, né, gente? Como é que Deus manda uma viúva sustentá-lo? E o quê? Uma viúva pobre. É uma viúva que não tinha condição de cuidar dela. Por quê? Porque é assim que Deus trabalha. Porque quando Deus decide cuidar de mim, de você, Ele não está dependendo, irmãos, Ele não está querendo saber quais são os recursos que eu tenho. Quando Deus decide fazer um milagre na minha vida, Ele quer apenas o que você tem. Grava isso, todo milagre na minha vida e na sua vida depende daquilo ou do pouco que eu tenho na minha mão. Todo milagre de Deus é feito dessa forma. Todo milagre. Perguntaram Jesus na primeira multiplicação de pães, a primeira pergunta que Jesus faz para os discípulos. Agora, grava isso, toda pergunta, você pode dizer comigo, toda pergunta que Deus faz para mim, que eu não tenho a resposta, Ele tem a resposta. Então, quando Deus faz uma pergunta para você, que você vai engasgar e sabe que você sabe que você não tem resposta, é porque Ele já tem a resposta. Olha o que Deus pergunta, Jesus pergunta, quantos pães vocês têm? Não temos nada, Senhor. Ou melhor, tem um garotinho aqui que, né, a mãe dele, top das galáxias, preparou lá, devia ser uma maranhense, igual a minha sogra, né? Preparou lá um mexido, com frango e farinha de puba. Se você comer aquele negócio com Coca-Cola, é uma semana, você não precisa de mais nada. Né? Mexido, um frango frito com farinha de puba. Eu fiz uma viagem uma vez para o Maranhão com esse povo, irmãos. Eu comi aquilo de manhã, fiquei 3 dias assim, top. Está com fome? Não, mas que fome, cara. Certo? Então, essa mãe fez uma matolinha para o menino, levou um pãozinho e um peixezinho, certo? E Jesus perguntou para eles, o que vocês têm? Nada. Ô, meu, tem isso aqui, ó, tem um pãozinho, tal. E aí? Dá-lhes voz de comer. Olha a fala de Jesus. Falou para os discípulos, dá comida para esse povo. Eles falaram assim, Senhor, está de brincadeira. Que jeito? A Bíblia diz que ali era 5.000 homens. Imagina, fora mulher e menino. Então, vamos fazer um cálculo pequeno aí, 10.000 pessoas. Aonde é que ia arrumar comida para essa turma, irmãos? No final de tarde. Então, Jesus tem uma resposta. Aleluia. Você pode dizer comigo, Deus sempre tem uma resposta para mim. Então, grava isto. Isto é muito importante. Porque Deus, Ele trabalha de forma absurda na nossa vida. Ele usa coisas absurdas para nos abençoar. Coisas que a gente não consegue entender, compreender. Certo? Deus faz. Olha, o profeta diz àquela mulher, olha o que esse cara fala para ela, quando ele pede para ela aquele pão. Um pedaço primeiro para ele. Não tenha medo. Primeira palavra que ele fala. Vá para casa, faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem, traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Aí ele diz, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da vasilha não se acabará,
E o azeite da botija não se secará até o dia que o Senhor fizer chover sobre a face da terra. Então, já tínhamos ali 6 meses sem chover. E esse cara chega lá, ele libera uma palavra. Eu quero que você grave isso é muito importante para você. Certo? As nossas palavras, toda palavra é semente. E sendo semente, ela vai reproduzir conforme a sua espécie. Por isso que a Bíblia diz que nós seremos julgados por Deus, baseado nas nossas ações e baseado nas nossas palavras. Então, seja cuidadoso com o que você fala. Aprenda a lidar com as palavras. Quando você entende acerca de Deus, quando você começa a conhecer Deus, algumas palavras não podem fazer mais parte do nosso dicionário. Não tem jeito, isso é impossível, não vai dar certo. Isso não faz parte, irmãos. Você tem que mudar isso. Que quando você abre o seu coração, a sua boca, para falar algo assim, você está simplesmente dizendo, isso não pode acontecer. Você está determinando, você está definindo que isso não vai acontecer na sua vida. Por que a gente não começa a mudar as coisas? Essa enfermidade não é minha, ela está aqui, mas não é minha. Olha a minha dor, a minha enfermidade, a minha dor de cabeça, o meu isso, o meu câncer. Que seu, não tem nada seu. Nada, nada. Essas coisas não pertencem a você. Está ocupando um espaço no lugar, por enquanto. Mas, para aí, por enquanto, vai ter que sair. Porque você vai mudar a sua linguagem. Tudo isso é fundamental. O profeta disse para ela, ouça, traz para mim o que você tem. Faz para mim. Depois você vai fazer para você e para o seu filho. E um detalhe, a farinha da panela não vai faltar. O azeite da botija não vai faltar. Olha a palavra que o cara liberou. Olha que doideira, irmãos. Como a sua relação com Deus faz com que você passe a mudar, ter linguagem diferente. Enquanto você não entende como viver com Deus, como conviver com Deus, a sua linguagem é frágil. Isso não faz sentido para nós. Agora, essa mulher teve uma atitude de obediência. Isso fez diferença para ela. E para nós faz diferença. Quando Deus libera uma palavra para você, pega. Dá bobeira não. Não fica conjecturando. Como é que isso vai acontecer? Irmãos, não é problema nosso. Se essa mulher tivesse falado para eles, olha, chefe, o senhor está enganado? Olha, o senhor está de brincadeira. A comida não dá nem para mim e para o meu filho. E o senhor está falando para mim que a farinha não vai cessar. Não vai acabar. Vai ter sempre farinha nessa panela, sempre azeite na botija. Então, ela não entrou nessa conversa, irmãos. Ela não entrou por esse caminho. Você precisa aprender a ter uma atitude de fé, porque é isso que vai fazer diferença na sua vida. E ela fez conforme tudo o que ele dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família. Assim diz a Bíblia Sagrada. Pois a farinha na vasilha não se acabou, o azeite na botija não secou, porque a palavra do Senhor foi proferida por Elias. Irmãos, isto é um absurdo, isso é uma coisa que não faz sentido. Agora, viver com Deus, andar com Deus, não faz sentido, sabia? Porque Deus sempre vai levar você a níveis de fé, a níveis de experiência do tamanho dele. Então, o que eu tenho que fazer? Simples, deixa que Deus tenha domínio da minha vida. Deixa que Deus ocupe a minha mente. Deixa que Ele faça o que Ele precisa ser feito. Qual que é a minha atitude? Única, obediência. Se eu desenvolvo essa atitude de obediência, as coisas vão acontecer. Em poucos dias, na verdade, são 3 anos que o profeta, a viúva e o filho dela comeram. 6 meses sem chover. A Bíblia diz que foram 3 anos e meio sem chover. E qual foi a palavra que ele liberou? Somente depois que a chuva vier, é óbvio, a Bíblia não dá detalhe, mas é óbvio, quando houver plantio, quando houver colheita, quando houver fartura na sua casa, aí sim.
a farinha que está aí vai deixar de cessar. O azeite que ainda está aí vai deixar de cessar. Agora, eu fiz uma conta aqui interessante. 3 anos são 1095 dias. Vamos imaginar que eles faziam 4 refeições diárias. Então, eles fizeram 4.380 refeições, cada um. Um total de 13.140 refeições. Você imagina? 13.140 refeições. Onde é que estava essa farinha? Lá na vasilha. Onde é que estava o azeite? Lá no pote. Então, sabe o que aconteceu? Simples. Toda o azeite que ela ia tirando para o almoço, para as refeições, tirou o azeite das refeições do dia. Ela olhava lá, é lógico, né? A mulher, um pouquinho mais curiosa, estava no mesmo nível. Não é assim, Natália? No outro dia, ela olhava lá, estava no mesmo nível. E assim foram 1095 dias. Esse azeite não precisou ser trocado. Esse azeite estava ali. Aquela farinha estava ali, mantendo o profeta, a mulher e o filho daquela mulher. Tudo baseado em quê? Em uma palavra. Viver com Deus é viver numa dimensão diferenciada. Porque para viver na dimensão que nós estamos vivendo, é normal, irmãos. Não tem novidade. Qual a novidade? Nenhuma. Cansa. Por isso que a gente se fadiga, por isso que a gente desanima. Por isso que a vida vai perdendo sentido. Sabia? Por que a vida perde sentido? Porque a vida passa a ser uma rotina estranha. E outra coisa, a vida não é linear e não pode ser linear. Se for, a gente perde o sentido. O ser humano não nasceu para isso, irmãos. Nós precisamos de experimentar o sobrenatural de Deus. E como é que o sobrenatural de Deus acontece? Quando surge o problema, quando surge a fome, quando surge a falta do dinheiro, quando surge a doença, quando surge a enfermidade, quando surge um problema enorme que é muito maior do que nós e nós não sabemos como agir e o que fazer. Então, quando é que surgem os problemas? E para que surgem os problemas? Para Deus se revelar, Deus na minha e na sua vida. Fora isso, qual é a necessidade de Deus manifestar, aparentemente? Não há razão. Mas quando surge o problema, as pessoas desesperam. Totalmente. Eu me lembro muito bem, irmãos, em 2013, talvez 2013, 2012, alguma coisa assim, a minha mulher foi diagnosticada com câncer no seio, na mama. Meu Deus, que deixou todos nós angustiados, tal. Eu falei, calma. E nós fomos num médico, o médico falou assim, você está maluca, dona? A senhora já deveria estar fazendo quimioterapia. A minha mulher ficou angustiada. Quimioterapia para a mulher é um fantasma. Aí, o cara deu maior bronca nela. Eu falei, calma. Falei, dona, calma, fica tranquila. Nós saímos de lá e falei assim, você não vai fazer quimioterapia, no nome de Jesus. O máximo que vai acontecer com você é fazer uma radioterapia. Uma amiga nossa em comum nos indicou um outro médico, nós fomos lá, um médico olhou os exames que ela tinha, falou assim, não, precisamos de mais um exame. Aí nós fizemos um outro exame, certo? Levamos para um médico, o cara falou assim, dona, está tudo tranquilo. Vamos fazer 30 dias de radioterapia e vai resolver esse problema. E ela nunca fez quimioterapia. Isso foi em 2013, estamos em 2024, já se faz 11 anos
que isso passou e ela está 100% bem. Agora, para aí. Quando o diagnóstico vem, o que acontece? Todos nós, como seres humanos, entramos em pavor. Porque todos nós não queremos morrer. Quem quer morrer? Por que o suicida morre? O suicida não morre querendo morrer. Ele morre porque ele não vê sentido para a vida dele. Mas não é no fundo o que ele quer. Ora. Porque nós não fomos feitos para morrer. A vida é maravilhosa, irmãos, é única. Única. Sabia disso? Existe uma doutrina espírita que diz que o homem reencarna, mas é balela, é mentira. De acordo com a Bíblia Sagrada, não funciona. O que a Bíblia diz sobre isso? Ao homem está ordenado a morrer uma única vez, vindo depois disto o juízo. Fechou. Você só tem uma única vida e você tem que cuidar dela. E o grande desespero da morte é: para onde é que eu vou? E ainda que você saiba para onde você vai, você ainda mesmo assim não quer morrer. Minha mãe morreu com 82 anos na marra. Quem disse que ela queria morrer? Toda empenada, dor para tudo quanto é lá. Eu falei: mãe, e aí, mãe? Não, meu filho, não quer morrer não. Eu falei: mãe, mas a senhora não tem certeza? Só tem, mas não quer morrer não, meu filho. Está amarrado. Sai para lá, menino. Eu falei: calma, fica tranquila. Um belo dia, minha mãe tem um AVC terrível, que o médico disse: se ela voltar do coma, ela vai ficar desse jeito aí, para sempre na cama. Beleza. 27 dias em coma. Um belo dia, eu cheguei lá no hospital, certo? Foi isso numa quinta-feira, exatamente numa quinta-feira, certo? Naquele dia, a UTI estava muito tranquilo. Falei: hoje é o meu dia. Cheguei no ouvido da minha mãe, falei: mãe, tudo bem com a senhora? Aqui sou eu, né? Total. Mãe, descansa, mãe. Vai em paz. Vai em paz. Fica aí sofrendo, não. Vai em paz, mãe. Tranquilo. Eu estou bem, meus irmãos, nós vamos ficar bem. A gente está chateado de ver a senhora desse jeito, toda entubada. Outra, a senhora sentia muita saudade do meu irmão Rogério. A senhora vai encontrar com ele. Ele deve estar fazendo maior balela, bagunça aquela anjada lá, porque ele era custoso demais aqui. Então, ele vai estar de boa lá, tal. A senhora está liberada, vai em paz, no nome de Jesus. No domingo, às 21 horas, ela morreu. Certo. Mas ela ouviu, mas ela falou assim: é o jeito de eu ir. Por quê? Porque ninguém quer morrer, gente. Sabia? Ninguém quer morrer. Mas chega o dia que não tem jeito. Mas se não chegou o dia, você não pode aceitar. Negativo. Não pode aceitar. Eu me lembro que eu tinha 19 anos de idade, um belo dia. Eu sonhei à noite, eu trabalhava no CERN, que era uma empresa do Estado. Eu trabalhava na gráfica do CERN. Eu sonhei naquela noite que eu esgotava muito pela boca. Então, todos os dias eu levantava às 5 horas da manhã e eu e minha mãe, a gente tomava café e íamos trabalhar. Ela trabalhava no Correio na época, então nós pegávamos o Transurbão, TL, Transurbo lotado, e ela ficava na Anhanguera, eu pegava um outro ônibus, ia parar lá no Jardim Bela Vista, onde é o CERN. No meio do caminho, eu falei para ela: mãe, essa noite eu sonhei que eu estava esgotando muito pelo sangue pela boca. Eu falei: de ser bobo, menino. Mãe, né? Sempre menino, né? De ser bobo, bate na boca. Eu falei: que bate na boca, mãe? Senão aí vai sair mais sangue. Não vai acontecer isso, não. Beleza.
Aí, vamos embora. Quando eu estou lá no CERN, trabalhando na gráfica, 11 horas da manhã, certo? Eu senti o gosto de sangue na minha boca. Fui no banheiro, começou a jorrar sangue pela minha boca. Na época tinha médico lá, o pessoal me levaram para o médico, me levou para o São Lucas. E na época eu me lembro muito bem que tinha um médico muito famoso em Goiânia, um pneumologista chamado João Mendonça. Muito bom cara. Ele falou: menino, você fuma demais, varão. Olha como é que estão os seus pulmões aqui, tudo preto. Eu falei: doutor, eu sou crente, varão. Nunca pitei. A única vez que eu pitei, uma vez, eu vomitei a alma. Nunca pus um cigarro na boca. Então, você bebe muito? Eu falei assim: não presta para beber, não dou conta, não. O cheiro da cachaça me deixa bêbado, quanto mais eu beber. Ele falou: rapaz, que doideira é essa? Você está ruim, você está com tuberculose. Eu falei: o que é isso? Eu falei: é assim, você precisa de ficar 1 ano em tratamento. Beleza. Saí de lá, levei o atestado para o CERN, 1 ano de atestado. 1 mês, 2 meses depois, eu abri um escritório de contabilidade, trabalhei 1 ano. Eu tinha um escritório com 3 empresas, 1 ano depois eu já estava com 25 empresas, trabalhando de manhã, de tarde e de noite. Certo? Quando foi 1 ano, e ele me pediu repouso absoluto, para mim, de preferência, nem pensar. Se pensar, dava problema. Falei: tá bom. Beleza, quando venceu 1 ano, fui lá no médico, nele, e fez novos exames, e falou assim: rapaz, você é top, hein? Que repouso esse seu, maravilhoso, está limpinho seus pulmões. Não sabe nada, inocente. Eu trabalhei 1 ano, de manhã, de tarde e de noite. Eu trabalhava, em média, quase 15 horas por dia. Certo? Por quê? Quando eu estava internado no hospital, fiquei 3 dias internado. No dia que eu recebi alta, lá na cama, no quarto, eu ajoelhei na cama e falei: Senhor, eu nunca mais volto para cá. Eu estou curado, em nome de Jesus. Eu repreendo esse espírito de morte sobre a minha vida. E pronto, acabou. Sabe por quê? Porque a sua palavra tem poder. Aquilo que domina a sua mente, grava isso, domina a sua vida. O que domina a sua mente? É medo? Então sua vida vai ser tomada por medo. O que domina a sua mente? Mensagens ruins? Pensamentos ruins? A sua vida vai ser um caos. Então você precisa mudar o que entra na sua mente. É impossível impedir que um pássaro sobrevoe a nossa cabeça, mas é possível impedi-lo de fazer ninho. Você não pode permitir que coisas ruins ocupem a sua mente. Você não pode aceitar isso. Porque o Deus que nós servimos é um Deus extraordinário. É um Deus maravilhoso. Sabe por quê? Porque é um Deus que trabalha contra a lógica. Deus trabalha contra a lógica. A lógica dizia que aquela mulher ia morrer. Ok? Porque não tinha como. Ela não tinha acesso à alimentação por vários fatores. Primeiro que ela era viúva, não tinha recurso. E o país estava em crise. O país estava em crise. Os animais já estavam quase todos morrendo. Daqui a pouco você vai ver Acabe pegando parte dos animais que tinham sobrado, levando para outros lugares, porque o povo estava padecendo. Aí chega um profeta na casa daquela mulher e diz: olha, a partir de hoje, a farinha não vai faltar, e nem o azeite vai faltar. O cara liberou uma palavra de vida e aquela mulher aceitou. Ela aceitou. Então, tudo depende
como você recebe as coisas. Tudo depende de como você faz a leitura das coisas que acontecem na sua vida. Porque nós não temos, às vezes, ou na maioria das vezes, domínio sobre o que acontece nas nossas vidas. Muitas coisas acontecem sem o seu querer, sem o seu consentimento. Às vezes acontecem fatalidades. Eu sempre fui um cara saudável, nunca bebi, nunca foi meu negócio. Fumar, nunca fumei. Como é que o cara tem um pulmão desse? Pronto. Eu poderia ter ficado 8 meses ganhando na época, o INPS, né? Ganhando pelo INSS, e ganhei, passei a ganhar pelo INSS mesmo. Porém, em um ano que eu fiquei de licença, eu descipliquei a minha receita, o meu salário. Trabalhando 18, 14, 15 horas por dia. Eu não ignorei, certo, o diagnóstico do médico, mas eu também não aceitei. Não estou falando que você precisa de agir com irresponsabilidade, nada a ver. Uma coisa é uma coisa, certo? Você precisa de entender como é que funciona isso aqui, ó. Se a palavra dele, e eu tivesse aceitado a palavra do médico, ficar 1 ano, quietinho, sem fazer nada, não podia nem levantar, tinha força, e não sei o quê, e a doença poderia agravar, e tarará, mas eu fiz uma oração crendo que Deus ia mudar a minha história, e mudou a minha história. O cara ficou assustado e me parabenizou pelo sucesso do repouso. Eu não falei nada. Ele só parabenizou. Ele não perguntou se eu tive repouso. Eu fiquei na minha. E fui abençoado. Sabe por quê? Porque Deus é especialista em resolver causas impossíveis. Aquilo que está fora do seu controle. Pode dizer comigo? Você pode repetir comigo? Aquilo que está fora do meu controle não está fora do controle de Deus. Está fora do meu controle e não de Deus. Você acha que Deus é um tizinho que está cansado e que está perdendo o ânimo? Não, irmão, isso é coisa nossa, é coisa de gente. O nosso Deus é extraordinário, extraordinário. Outra coisa que precisa gravar no seu coração, grava isso: o mundo ao seu redor começa a tomar forma do mundo que está dentro de você. Ok? Grava isso. O mundo ao seu redor começa a tomar forma do mundo que está dentro de você. Qual é o mundo que está dentro de você? Medo. Então, o seu mundo ao redor vai ser um mundo cheio de medo. Pânico, desespero, angústia, sofrimento, autoestima baixa. Isso não tem a ver com o mundo externo, irmãos. Sabia? Não tem nada a ver com o mundo externo. Tem a ver com o mundo interno. Com o mundo interno. Israel estava de cabeça para baixo. Fome para tudo quanto é lado. E Deus resolveu dar 3 anos de férias para Elias. 3 anos de férias para o cara. Fica aí na rede da irmã, certo? Comendo, bebendo, 3 anos, quietinho. Por 3 anos o cara fica ali. Olha bem, preste atenção. Muitos problemas que surgem na nossa vida são oportunidades que Deus está dando para mim. Primeiro, resolver um problema impossível para mim. Segundo, trazer descanso para mim. Eu estou querendo brigar, eu estou querendo chiar, eu estou reclamando, eu estou murmurando, eu estou dando piti. Ei, acalma, varão. Calma. Elias vinha de uma caminhada terrível. Elias vinha de um trabalho extenuante. E Deus deu 3 anos de férias para o cara. 3 anos. Para ele descansar. E a viúva, eu tenho certeza que todo dia a irmã viúva, ia conferir como é que estava lá o azeite e a farinha. E não é só ela não, se eu estivesse lá, eu também ia fazer o mesmo. Que tribulação é essa, meu Deus? O que está acontecendo aí? Sabe por quê? Porque tudo que Deus faz é perfeito.
eu quero caminhar finalizando da seguinte forma. Presta atenção. 3 grandes verdades podemos aprender com essa história aqui. Primeira verdade: nunca perca a oportunidade de servir. Ok? Aprenda isso. Ah, pastor, você não sabe a dificuldade que eu estou, o problema que eu estou. Olha, não tem nada, está tudo com dificuldade. Tudo difícil aqui na minha casa. Preste atenção. Nunca perca a oportunidade de servir. Primeiro, você não sabe quem que você está servindo, ora. Você não sabe. Aí você amarra, perde a bênção. Eu conheci um cara, um pastor, fiquei conhecendo ele algum tempo, alguns anos atrás, isso deve ter mais de 30 anos atrás, 30 e tantos anos atrás. Eu já contei isso aqui na igreja, mas faço questão de repetir, porque é muito importante, todas as vezes que eu cito essa história, a minha fé é edificada. Esse cara, mais de 30 anos atrás, ele era pastor em Anápolis. Ele era de Brasília, morava em Brasília, foi pastorear uma igreja em Anápolis. Ele chega para pastorear aquela igreja em Anápolis, uma igreja que devia ter mais ou menos uns 15 membros. E cada um mais pobre do que o outro, a começar do pastor. Pastor pobre, o resto todo mundo pobre. Todo mundo arrebentado, destruído. E o cara já tinha 6 meses trabalhando ali, nada acontecia. Absolutamente nada. Ele morava numa casa simples, porém um quintal enorme. Até as plantas lá morriam, as flores morriam, aquelas coisas, tudo dando errado. E um belo dia, ele disse que sentou à porta da casa, corriqueira de interior, né? Todo mundo, no final da tarde, senta na porta de casa e fica lá, né? E ele sentou, ele e a esposa dele, na porta da casa e ficou lá. Finalzinho da tarde, já começando a escurecer, ele diz que desce pela escada uma senhora. E essa senhora para lá e diz para ele: moço, eu estou precisando de um pouso, o senhor pode me dar um lugar para dormir essa noite? Ele disse que olhou para essa mulher e ficou assustado, porque ela tinha alguma coisa diferente. Ele falou: tudo bem. Ele só falou assim: só tem uma condição, e eu só tenho água e uma sopazinha que a minha mulher fez aí para nós, que o trem aqui está feio, dona. E a casa, certo, só tem 2 quartos, um é o nosso, mas tem um outro quartozinho ali, tal. A mulher dele arrumou a sopinha, aquela sopinha horrível, né, de hospital, muito ruim, porque é o que tinha, arrumou a cama para a senhora, certo, e o cara não tinha uma televisão, porque estava muito ruim, muito difícil, e ele foi, ajeitou lá, mais ou menos umas 8h30, 9 horas, ela entrou para o quarto para dormir, e ele ficou no quarto lá, se não conseguia pegar no sono, e com a cabeça girando, a imagem daquela mulher não saía da mente dele, mas passa um pouco, ele consegue dormir, mais ou menos umas 4 da manhã, ele acorda e vai tomar uma água, e ele percebe que a porta do quarto onde ela estava dormindo estava aberta. E ele, diz que de pontinha de pé, vai lá e olha, cadê a mulher? Não estava lá. Olhou pela porta da frente, fechada. Porta do fundo, fechada. Ele disse que a janela era de tramela. Alguém tinha uma casa de tramela aí? Então, tudo tramelado. Não tinha nada de estramelado. Ok. E ele vai lá, ele corre lá e volta e fala para a mulher dele: olha, aconteceu um treco aqui. A mulher não está aqui, a senhora não está aqui, tal. Mas, ao invés deles ficarem desesperados, angustiados, eles foram tomados por uma presença, uma alegria tão grande, que eles começaram a chorar, entraram em desespero, choro, tal, e choraram, à noite tinha culto. Quando ele chega no culto, à noite, aqueles 13 cabecinhas de ovelha que tinha lá, tudo mirrada, né? Porque todo mundo, né? Ovelha pobre é diferente, né? Menino pobre é diferente do menino rico. Então, porque eu já fui muito pobre, eu sei como é que funciona. Tudo rajadinho, né? Amarelo, olho fundo, pereba,
Tudo quanto é pereba pega na gente, né? Tudo arranhado, o joelho cheio de macuco, é uma série de coisas. Aí ele diz que chega na igreja à noite, ele assusta, porque não tinha 13 pessoas, aquelas pessoas que costumeiramente estavam lá. A igreja estava cheia. Ele vai e faz a palavra de oferta, quer dizer, antes entrava 25 centavos, agora entrou um valor razoável, que ele nunca tinha visto na vida dele. O que ele plantou, começou a plantar lá no lote dele, disse que dava aqueles pés de quiabo enorme, abóbora, umas bichonas enormes, a igreja floresceu, houve um avivamento na igreja, um crescimento na igreja extraordinário. Então ele diz para mim, naquela noite, um ser espiritual de Deus entrou na minha casa, dormiu lá, foi embora, mas deixou a bênção de Deus. Aleluia. Olha o que aconteceu. Um homem de Deus chamado Elias passa 3 anos na casa de uma viúva. 3 anos essa viúva toma café, essa viúva almoça, essa viúva lancha, essa viúva janta, e essa viúva deve ficar com os olhos desse tamanho. Ok, finalizou esses dias. Acontece algo maluco. O filho dela adoece. O filho da viúva. E instantaneamente o menino morre. A viúva entra em desespero. Totalmente em desespero. A Bíblia fala que Elias vai lá, deita em cima do menino, assopra sobre o menino, pega o menino pela mão, o menino ressuscita, ele pega o menino pela mão e entrega para a mãe dele. E ele sai dali e vai para Samaria. Olha que coisa maravilhosa. Os improváveis de Deus, os impossíveis de Deus acontecendo na vida da gente. Outra coisa, quem disse que não dá para servir nos dias maus? Primeira coisa, nunca perca a oportunidade de servir. Se esse senhor, se esse pastor amigo meu, não tivesse deixado essa tiazinha dormir lá, ele tinha perdido a bênção. É óbvio, irmãos, você tem que ter discernimento, você não põe qualquer pessoa na sua casa. Não dá, ora. Senão você pode acordar e não ter nada dentro da sua casa. Mas do contrário, você pode ter muita coisa. Você tem que ter discernimento. Outra coisa, dentro de cada servir, grava isso, dentro de cada servir, esconde um milagre de Deus. Aquela mulher serviu Elias, e ela foi abençoada. Outra coisa, em algumas ocasiões, você poderá estar servindo anjo, e aí? Você já pensou nisso? Porque às vezes a gente tem uma ideia diferente de anjos. Eu já aprendi isso. Anjos não são apenas aqueles que a gente tem imagem, né? Descrita por alguns escritores. Os bichos têm umas asas enormes. Aquela coisa, né? E quem disse que anjo tem asa? E quem diz que só esse tipo de anjo aparece na vida da gente? Deus levanta anjos para cuidar da gente, para abençoar a vida da gente, sabia? A gente não tem nem ideia como isso é extraordinário. Eu estou falando de anjos de carne e osso, que Deus levanta para fazer diferença na vida da gente. Um anjo de carne e osso, no ano de 75, cuidou de mim e dos meus irmãos, 2 anos, cuidando de nós. Um camarada que eu só via ele uma vez por dia. Esse cara, todos os dias,
todos os santos dias. Esse cara preparava 2 baguetão de pão com salame e 2 jaó. Todos os dias. Foi um anjo que Deus separou para nos abençoar. Minha mãe trabalhava o dia todo, não tinha condição de voltar em casa para fazer comida. Aí Deus levantou um anjo. A minha mãe melhorou de vida, passou a ganhar o dobro do que ela ganhava. Esse anjo desapareceu, nem tchau deu. Nunca mais eu vi esse cara. E por um bom tempo, eu procurei por esse cara. E o pior, a dona da casa não sabia quem é esse cara, porque essa dona da casa alugava um barracão para ele, um barracão para nós e um barracão para uma outra pessoa. Eram 3 inquilinos que moravam lá. A dona da casa não sabia quem era. O outro vizinho não sabia quem era. Eu acho que a minha mãe nunca viu ele. Eu que via ele. Meus irmãos eram bem menorzinhos. Todos os dias. Então Deus levanta anjos para cuidar de você. Vai na sua casa, vai no seu trabalho, manda um recado para você, e a vida muda da gente, e as coisas mudam, e você vai vendo Deus de forma palpável. Existe uma terminologia na escatologia que se chama deu um branco aqui, que a aparição de anjos não é teofania, não, é outro. Eu vou tentar lembrar aqui. Anjos se materializam. Mas eu estou falando de anjos que são gente mesmo, que Deus levanta para ajudar você, para cuidar de você. Sabe para quê? Para tornar a vida mais leve, tornar a vida mais humana, tornar a vida mais gostosa, porque senão a vida cansa. O dia a dia é difícil, as atrocidades da vida, as surpresas ruins que a vida nos prepara, os dias difíceis, vai fazendo com que a gente vai adoecendo, né? Então você precisa de anjos que Deus levanta para nos ajudar, para nos alegrar, para fazer a vida ter sentido, para você não ficar endurecido, para você não ficar cristalizado, mas para você continuar sendo gente, né? Sabendo que Deus continua sendo Deus. Deus levanta um cara de Israel, leva ele para um outro país, outra cidade, para fazer sentido na vida de uma mulher, não só trazendo provisão para ela, mas trazendo a ressurreição do filho dela. O cara cumpre aquilo ali, ele vai embora, e ele volta para Israel. E lá ele ora, a chuva volta, e as coisas voltam à normalidade. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Causas impossíveis. Nós vamos orar agora. O que te perturba? Qual é a causa impossível que você tem? Certo. Deus pode mandar um anjo, um profeta, ir lá na sua casa, ir lá na sua empresa. Em 92, eu estava vendendo 2 empresas que eu tinha. Uma agência de turismo que eu tinha, na época, e uma empresa de vigilância armada. E eu estava muito angustiado, e
estava dando tudo errado. Tudo errado, tudo errado, tudo errado, tudo errado. Tudo errado. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Um belo dia eu cheguei na empresa, de manhã, passou um cara lá. Eu tinha pouquíssimo conhecimento com ele. Aí ele, era mais ou menos umas 9 da manhã, ele falou, cara, eu vim cá orar com você. E eu pensei, estou ferrado mesmo, lascado mesmo, né? Bora. Pode orar. Eu falei, não é aqui não. Onde é que é a sua sala? Aí era um sobrado que eu tinha, subi. Aí eu sentei, ele sentou, ele pegou nas minhas mãos e começou a orar. E aquele trem foi, no início, foi me deixando angustiado, chateado, que eu estava com pressa de terminar aquilo ali, rapaz, não. Bora, termina logo esse trem, misericórdia, tal. Quando é fé, irmãos, quando é fé, eu não vi mais nada, eu não percebi mais nada. E já não era 9 horas da manhã, já era 11 horas da manhã. O cara ficou 2 horas orando comigo, eu não vi nada. Mas foi um negócio tão poderoso, tão maravilhoso, que naquela semana eu vendi as 2 empresas. A empresa de vigilância armada, apareceu um pessoal de São Paulo, que foi um anjo que mandou eles lá, que eles não sabiam de nada, Luiz. Você está vendendo uma empresa? Eu falei, estou. Quanto? X. E que jeito? Cheque mate, na hora, na vista. Você dá um prazo de 24 horas? Tá bom, dá. Não deu onde. Se ele pedisse um ano, eu dava, mais 24 horas. Menos de 24 horas. Deus manda um anjo lá na minha empresa. O cara ora por mim, me abençoa, e a minha vida mudou. Totalmente. Detalhe, nunca mais eu vi esse cara. Corri atrás desse cara para dar até uma oferta para ele na época, porque eu vendi bem as empresas. As 2 empresas. Corri atrás dele para dar uma ajuda. Nunca mais achei esse cara. Esse cara desapareceu do mapa. Eu fui atrás dele por gratidão. Gratidão. O cara fez uma oração tão poderosa, mas tão poderosa, que me desmontou. Eu estava dando trabalho no início da oração, chateado, angustiado, não quero essa oração não, esse cara está demorando demais. Então, quando é fé, Jeová me dá um... É igual quando você toma anestesia. Não sei se você já teve essa experiência. Eu sempre, quando eu vou fazer endoscopia, eu fico pensando, eu vou ver como é que vai acontecer esse trem. E quando é fé, eu não vejo nada. Some, apaga. Então, Deus pode fazer isso. Mandar alguém na sua casa, mandar alguém na sua empresa, enfim, acha você. Você não precisa se preocupar em correr atrás de nada e de ninguém. Deus encontra você. Encontra, Ele encontra você. Ele sabe do seu endereço. Ele sabe onde você está. Ele sabe onde é o sucatão. Até eu achei. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe que de repente a sua saúde precisa de um toque de Deus. Há uma dor na sua alma que não tem remédio que vai curar. Não tem, irmãos. Mas Ele cura. Cura. Quando Ele vem na nossa vida, Ele cura. Cura. Mágoa, rancor, ódio. Esses trem machucam a gente, esses trem detonam a vida da gente. Perdas.
Esse trem é complicado. Toda perda, ela traz danos irreparáveis. Mas Deus é especialista. Essa é a especialidade dele. Sabe? Interessante que há um ditado popular que diz que Deus tarda, mas não farta. Esse ditado é falso, ele não é verdadeiro. Mentira. Deus sempre chega na hora certa. Aleluia. Sempre chega. Ele sempre vai chegar na hora certa. E quando ele chega, não tem jeito de você não saber que é ele. Não tem jeito, impossível. A hora que esse cara saiu de lá, eu estava leve. Com uma pena. 24 horas depois, eu estava com a conta no Banco de São Paulo. 24 horas antes, irmão. Só o gerente ligando. E aí, João? E aí? O trem está feio aqui, varão. Está tudo negativo aqui. Como é que faz? Moço, chefe. Não. Gerente de conta é bom, né? Quando está tudo bom. Quando está tudo ruim. Ainda mais, 24 horas depois, o gerente diz, que aconteceu? Que mistério é esse? Agora é mistério, né, seu folgado? Aleluia. Então, a minha oração nessa noite, encerrando essa campanha nossa, é que, se necessário for, ainda hoje, ainda essa noite, ainda essa semana, você vai receber a visita que você precisa. Ok? A visita que você precisa. Para trazer a cura que você precisa. Para trazer o milagre que você precisa. Para trazer a solução que você precisa. Porque o profeta Jeremias diz, eu sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aleluia. Então Deus sabe o que eu preciso. E os pensamentos dele a meu respeito são muito maiores e melhores do que os meus. Que Deus visite você. Que Deus abençoe você. Que Deus cure você. Que Deus sare você. Que Deus restaure você. Certo? Para que a sua fé seja edificada. Para que todos testemunhem que verdadeiramente Deus é Deus na sua vida. Que Deus, Ele tem cuidado de nós. Certo? A sua orfandade aqui na terra, ela não deixa de machucar. Mas quando Deus assume a sua paternidade, Deus supre tudo. Supre. Aquele vazio de pai, aquele vazio de mãe, aquele vazio de amigos, ele é suprido pela presença de Deus. Deus passa a ser Senhor e autossuficiente para você. Aí você não tem necessidade mais de sofrer por falta de A, de B ou de C. Não vai ser mais um telefonema que vai tornar você melhor ou pior. Não vai ser mais alguém que abandonou ou deixou você que vai fazer sua vida piorar. Nada disso. Sabe por quê? Porque Deus é suficiente. Deus é suficiente. E às vezes Deus tem que tirar pessoas de perto de nós, porque eu não sei o que elas estão falando. Mas Ele sabe. Mas por que fulano? Porque Deus ouviu coisas que você não ouviu. E por amor a você, Ele fala assim, epa,
não vai fazer bem para minha serva, não vai fazer bem para meu servo. Varão, vaza. Varoa, vai embora. Então, não corra atrás de quem te abandonou, de quem te deixou. Faz não. Não faça isso. Não, não faça isso. Você é muito melhor do que isso. Mas muito melhor, muito melhor, muito melhor. Sabe? Curva a sua cabeça. Espírito Santo, cuida de nós. Nós estamos precisando de ver causas impossíveis sendo resolvidas neste lugar. Nós precisamos que o milagre do Senhor inunda cada vida dos que aqui estão nesta noite. Em nome de Jesus, que o Senhor mova neste lugar, que o Senhor traga a tua paz neste lugar, que o Senhor traga o teu favor neste lugar, que o Senhor visite a Dona Mel nessa noite com a bênção da paz, a bênção da vida, da alegria. Enfim, Senhor, visite cada um dos que aqui estão, e que o Senhor seja o centro da nossa vida, que o Senhor seja a única razão de nós existirmos, que o Senhor seja autossuficiente, que nenhuma dependência, seja ela qual for, venha arrancar a minha paz e a minha alegria, porque o Senhor é mais do que suficiente para mim, e eu te agradeço por isso, eu te louvo por isso. Inunda este lugar com a tua graça, inunda este lugar com a tua presença, porque tudo que nós precisamos, ó Deus, é da tua presença neste lugar. É o que vai fazer diferença nas nossas vidas, é o que vai mudar o nosso comportamento, é o que vai fazer com que o meu coração se encha da tua presença, é o que vai fazer com que eu não venha desistir da vida, é o que vai fazer com que eu não venha desistir das pessoas, é o que vai fazer com que eu não venha me perder dentro de mim mesmo, Senhor, mas é o que vai fazer diferença no aspecto de eu te conhecer e saber que o Senhor é tudo o que eu preciso.